Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Cátedra da Advocacia Catarinense, uma série especial criada pela ESA-OAB-SC para homenagear os nossos professores, os nossos advogados que formam a nossa categoria ao longo do nosso estado. E a ideia é valorizar tanto os professores quanto as nossas subseções, mostrar o tamanho do trabalho e do empenho que existe por todo o estado. E hoje, o nosso convidado especial é o Dr. William Batista Casal. Ele é advogado, mestre em Direitos Fundamentais, pós-graduado em Direito Processual Penal, Direito Público e Direito Eleitoral. Professor de Direito Processual Penal e Direito Eleitoral na UNOESC, ex-presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB, subseção de Xaxim, 2022-2024, presidente da Comissão de Direito Público e Direito Eleitoral na subseção de Xaxim, 2025-2027. Ex-coordenador adjunto da ESA, OAB-SC, 2022-2024, na subseção de Xaxim. Foi procurador-geral do município de Xaxim, 2021 a 2023, e é assessor jurídico na Câmara de Vereadores de Xaxim, exercício 2025. Dr. William, seja muito bem-vindo a esse episódio da nossa série Cátedra da Advocacia Catarinense. É um prazer tê-lo aqui conosco. Doutora, o prazer é todo meu. É uma honra poder estar aqui. E honra é a nossa de poder conversar, doutor, com os professores que formam a nossa categoria. Fala-se muito do processo de ensino, da defasagem de currículos, da dificuldade que é hoje formar bons profissionais, mas isso passa muito pela nossa capacidade de transmitir isso em sala de aula, né? Como que hoje o doutor vê o ensino jurídico catarinense e no Brasil de uma forma geral? Bom, doutora, eu sou uma pessoa muito otimista. Eu tive a oportunidade de começar a lecionar antes da pandemia, peguei aquele momento de transição onde todas as instituições de ensino superior passaram por certa dificuldade porque foi uma nova rotina e agora também posteriormente a isso. Eu acredito que a gente precisa levar para dentro da sala de aula aquilo que de fato acontece fora da sala de aula. Perfeito. Né? Essas novas visões de tecnologia, eu sou uma pessoa que incentivo muito os meus alunos a se valer de inteligência artificial, se valer dessas ferramentas, porque é impossível olhar para o direito sem olhar para essas novas tecnologias. E a gente precisa ter a mente aberta, pelo menos na minha visão, de que isso é um caminho sem volta, como foi a internet, como foi o computador, e assim por diante, né? Eu imagino que outras tecnologias virão e a gente tem que sempre estar preparado. Não, e eu concordo plenamente, não dá para ignorar as mudanças de mercado e a necessidade que o profissional que está entrando nesse mercado precisa ter para ser inserido. Costumo dizer que lá na época em que eu me formei, né, nem faz tanto tempo, assim, uns 3 anos, mentira, a gente tinha muita dificuldade porque a gente não é formado para esse mercado, né? A gente não é formado para montar um escritório, para advogar. A gente é formado para pesquisar leis, para criar teses jurídicas. E o ensino hoje no Brasil precisa trazer essa nova visão ou o profissional já sai da faculdade defasado, né, doutor? Exatamente, doutora. Eu costumo brincar que são 2 ou 3 pilares, né, de ensino. Pelo menos eu consigo ver e tento levar para as minhas aulas. O primeiro pilar que a gente não tem como ignorar, até pela questão de ementa, todo professor segue a sua ementa, mas é o pilar da parte técnica, que é o fundamental. Mas há um outro pilar que eu considero importante, que é o pilar de planejamento, é um pilar mais administrativo que a gente precisa pincelar. Eu confesso que a gente, por conta da carga horária, às vezes não consegue se debruçar tanto nesse segundo pilar. E um terceiro pilar que eu estou procurando utilizar muito recentemente é o pilar da tecnologia. Então vejo esses 3 pilares importantes. O pilar técnico, que esse a gente não tem como escapar. Um segundo pilar que seria administrativo, operacional, essa questão mais de planejamento até para futuramente, depois da universidade. E o pilar da tecnologia conciliando tanto o primeiro quanto o segundo pilar, né? É difícil porque a realidade também dos acadêmicos acaba não sendo a mesma. Alguns têm umas inspirações em concurso público, o que às vezes acaba não sendo talvez o próprio interesse dele, e a gente fica vinculado à ementa, mas busco sempre, como eu falei, doutora,
a gente não ficar somente com a parte técnica, porque a parte técnica, principalmente para quem advoga, é apenas um tripé, né? A gente tem a questão de saber administrar, a importância da administração. Sugiro sempre para os alunos, brinco, olha, se vocês puderem fazer uma matéria eletiva aí de administração, Perfeito. marketing, comunicação, porque é de fato muito importante, essencial. né? Eu não tive, pelo menos eu quando eu também. estudei, eu não tive essa visão e ninguém me falou. A gente teve que aprender as apanhando, duras né? penas, né? Exatamente. Eu costumo dizer, assim, a gente acaba passando por determinadas dores que depois a gente não quer que quem vem depois passe e vai avisando, Exatamente. né? Mas eu costumo brincar que o doutor, ele já é privilegiado na academia por dar processo penal, né, doutor? Porque é o queridinho dos alunos. Vamos combinar que é muito mais fácil despertar a atenção deles para a disciplina do doutor do que para mim, na época que lecionava direito das famílias, né? Fui professora de graduação por muitos anos também. Hoje dou meu próprio curso, mas despertar o desejo deles pelo direito de família era um desafio nosso, porque eles já entram ou querendo concurso ou querendo penal, né, doutor? Sim. Não é assim? É verdade, doutor. E eu imagino a dificuldade, porque, de fato, o processo penal, ele é encantador. Eu sou suspeita a falar, mas ele é encantador. Só que a gente vive, doutora, tempos sombrios, né? Sim. Ultimamente. Então, está difícil lecionar o processo penal, embora ele seja encantador, por conta de algumas decisões que a gente tem tido recentemente que acabam fugindo e muito daquilo que a gente costuma ensinar, né? De um processo penal democrático, um processo penal em que se respeita o sistema acusatório, mas isso eu acho que seria uma conversa para um outro momento, né? E nessa questão de ensino mesmo, né? Do processo penal, quais são os maiores desafios? Porque a paixão deles é pelo direito material, pelo penal em si, né? Pela aquela prática do crime e tal. E aí, quando a gente começa a trazer para eles a realidade do processo penal, qual que é essa virada de chave que precisa ter em sala de aula? Doutora, eu acho que acaba facilitando, e eu confesso falar, porque o direito material penal, ele é fascinante, né? Sim. Até a questão de exemplos... A questão de exemplos, fica muito mais fácil você dar um exemplo de um homicídio, de um roubo, do que eu imagino um exemplo lá no ramo do direito de família, sucessões, né? Mas são exemplos palpáveis. E a gente tenta usar desses exemplos lá, estudados no direito material, para o processo penal. Então, por exemplo, vamos explicar aqui os ritos, os procedimentos comum, sumário, sumaríssimo, comum ordinário, e aí, para facilitar até mesmo didaticamente, eu busco usar esses exemplos do direito material para casos de exemplificar o processo, né? O rito do processo facilita bastante. E, querendo ou não, essa utilização de exemplos, remeto ao período que eu também estava em sala de aula, é o que traz a clareza para o acadêmico, né? Porque eu lembro que quando eu explicava o conteúdo, as carinhas ficavam... Assim, a gente percebe, enquanto professor, quando o aluno está entendendo e quando ele está com dificuldade. E aí eles ficavam com aquele rosto meio que... O que a professora está querendo dizer com isso? E aí, quando você começa a trazer esse universo de exemplos e colocar eles dentro de uma realidade concreta, os rostos vão clareando, você vai vendo brilho no olhar de que, de fato, você está conseguindo transmitir o conteúdo. Imagino que, no âmbito de processo penal, siga a mesma lógica. Justamente, doutor, é perfeito, assim, é de fato isso que a gente consegue ver no semblante deles, né? Embora eu confesse, eu falo desde no início, na primeira aula, eu costumo falar o seguinte, olha, eu vou trazer para vocês uma visão do processo penal, mas é uma visão do processo penal a partir ou à luz da defesa, né? A gente sabe que o processo penal, ele há uma linha de um processo penal mais vista pelo Ministério Público, muitos autores que defendem algumas teorias, como acontece no direito material penal, mas eu busco levar sempre uma visão, e aí às vezes tem situações de que o aluno olhar assim, mas vem cá, busca e apreensão, quando a gente explica a questão da prova da busca e apreensão, sobretudo a busca e apreensão domiciliar, os requisitos do mandado de busca e apreensão, não pode ser genérico, eu busco sempre muito
efetivo no sentido de dar o lado da defesa. É óbvio que a gente conhece, de repente, algumas teorias ou alguns vieses que o órgão acusatório utiliza, mas eu sempre busco levar o viés do advogado criminalista, porque, afinal de contas, é o que eu faço, é o que eu atuo, então não seria da minha parte correto eu levar de maneira inerte, né? Ou assim, eu me posiciono, eu busco me posicionar sempre que posso, porque eu acho que é importante, né? Trazer as teorias minoritárias, o professor Auri Lopes Júnior, né? O próprio doutor Alexandre de Moraes, que são grandes referências em um processo penal visto pela advocacia criminal. Perfeito. Acho que isso é essencial e essa era uma bandeira que eu levantava muito na academia, com os meus alunos mesmo. Eu costumava sempre, no começo do semestre, perguntar quem queria advogar, quem queria concurso. E a maioria esmagadora vai para o concurso. E eu falava, olha gente, com o perdão de vocês, mas eu vou dar aula para futuros advogados. A prova de vocês vai ser para quem quer concurso, mas a aula é para quem quer advogar. Eu estou aqui, o curso de Direito, ele te abre a possibilidade de fazer concursos públicos. Mas nós estamos formando uma categoria de advogados, temos que focar e sem abordar o lado prático, sem abordar essas teses minoritárias, não tem como eu abordar o processo penal de uma maneira geral. Poxa, e aí ele vai advogar, como que ele vai entender essas teses contrárias, essas minoritárias, como que ele vai achar argumentos para poder fazer a defesa do cliente dele? E no penal isso é muito mais específico ainda do que no civil geral, né? Muito, muito, doutor. É um exemplo assim que eu acho que é mais fácil de compreender para quem está nos ouvindo, é a divisão do ônus da prova, né? Como que se divide o ônus na prova no processo penal? A gente fala, a divisão do ônus da prova é parte para acusação, parte para defesa, mas eu sempre trago, olha, lembre da teoria minoritária em que não há ônus da prova para a defesa, com uma visão constitucional do direito processual penal, uma vez que ele é presumidamente inocente, então a defesa não precisaria provar nada. Nesse sentido, sabe? Porque a gente precisa se posicionar. Eu acho que é importante o advogado, embora a gente não esteja formando advogados, mas ao fim, certamente alguns serão, e eles precisam ter essa visão de que... E às vezes até no final do concurso público eles voltam para a advocacia. Exatamente. Né? E precisam estar prontos para isso. E um exemplo muito prático que eu dou, porque eu defendo a tese de que os advogados eles precisam ser especialistas na área que atuam, né? Querendo ou não, a gente está lidando com a vida das pessoas, com os maiores bens, né? Eu costumo dizer, eu só faço família. Então, se aparecer um processo penal, eu não vou fazer. Vou, no máximo, fazer uma parceria, indicar um colega competente, mas não vou atuar. E aí, muito questionamento vem nesse sentido. Tá, mas por quê? Tu não é advogada? Tu não pode atuar? E poder, eu até posso, mas aí eu uso um exemplo que me chamou muito a atenção. Eu estou fazendo a defesa de um cliente em um processo de divórcio, guarda, alimentos, e tem muito conflito com a ex-companheira. E ali dentro deste processo eu transito com uma certa facilidade. E aí ela ingressou com uma medida protetiva, né, contra ele, de fato sem fundamentos e tal, e que ele vai precisar fazer a defesa. E eu expliquei para ele que nessa esfera eu não atuo, mas fui conversar com um advogado parceiro para inicialmente poder orientar ele e aí depois encaminhar. E aí esse advogado parceiro que é penalista me falou, Bárbara, mas a procuração lá no processo penal, ela tá com finalidade específica? E eu falei, não sei, não reparei. Por quê? Não, porque precisa estar e tal. E as minhas procurações são altamente genéricas, né? A procuração que eu pego do meu cliente é para atuar no âmbito da vara da família. Toda e qualquer demanda. E no processo penal isso não existe dessa forma, né? E para mim foi uma informação 12 anos depois de formada que não me era acessível por conta da minha ausência de prática nessa área. O doutor entende também a necessidade dessa especialização, principalmente por conta dessas especificidades de cada área, doutor? Doutor, eu confesso que eu tenho uma visão
No primeiro momento, o advogado, ele é advogado, Sim. né? Mas a especialidade, ela é um caminho, eu diria até indispensável, porque o direito, ele é muito amplo, né? Eu vou dar um outro exemplo também, então aqui por exemplo, eu tive uma situação de direito do trânsito, que eu não faço a mínima ideia, Sim. entende? E a gente é advogado, nós como advogados a gente tem essa dificuldade, imagine então o nosso cliente, né? Então vejo que a importância da especialidade, ela é gigantesca. É lógico que há algumas disciplinas que eu considero chaves, por exemplo, uma boa teoria geral do processo, Sim. porque independente do advogado, às vezes conhecer dos princípios de todo o arcabouço do processo civil, do processo trabalhista, do processo penal, são indispensáveis. Claro. Mas esse conhecimento específico da matéria, eu acho que é muito importante até para demonstrar autoridade, né? Porque você, de fato, domina uma área, uma especialidade. Médico não é diferente, né? Se você está com um problema no coração, você não vai procurar um ortopedista, né? Eu uso sempre o mesmo exemplo. E a gente precisa também entender, e aí a gente falando aqui com acadêmicos ou com jovens advogados, a importância de ter esse posicionamento também, de mostrar a especialização, de mostrar a sua competência, de não aviltar honorários, de achar que não tem condições de cobrar aquele determinado valor por insegurança, né? Costumo dizer, não sei se já aconteceu com o doutor, mas comigo, em 12 anos de advocacia, nunca um cliente me perguntou em qual faculdade eu me formei, qual foi a minha média na faculdade, quantos pontos eu fiz na prova da OAB. Ele está preocupado se eu vou conseguir ajudar ele ou não a solucionar o problema dele, né? Exatamente. Então, acho que a gente precisa ter esse olhar também para valorização desde que já sai da academia, né, doutor? Perfeito, doutor. Eu acho que assim, o que a doutora traz é justamente essa importância de, primeiro, valorizar a nossa advocacia, né? Eu acho que entre colegas a gente precisa, porque que situação ruim, e com certeza a doutora passou por isso, de você de repente encaminhar uma proposta para um cliente com um valor que você considera adequado pelo conhecimento que você tem, pela complexidade às vezes do caso, e vir uma resposta do cliente às vezes no sentido de, fulano faz por X, o que consideramos aí um valor muito aviltante. Então, eu acho que essa é uma grande batalha que a gente tem que tento levar isso para dentro da sala de aula, um compromisso que eu tenho como advogado, para justamente o advogado ver que a nossa profissão de advogados, ela é uma profissão que tem como colher excelentes frutos. A gente tem N exemplos de profissionais que são muito bem sucedidos no ponto de vista no aspecto financeiro, porque obviamente eles valorizam e eles reconhecem o trabalho que eles desenvolvem. Eles não aviltam honorários, né? E outro ponto que eu entendo muito importante, o doutor mencionou, né, que somos colegas e tal, é de fato entender que somos colegas de trabalho, que não somos adversários, que quem discute no processo são as partes e não os seus advogados, né, e de entender que a gente precisa respeitar o nosso código de ética, que também é um ponto muito sensível. Ontem mesmo, uma cliente, eu sou advogada da família, inclusive de situação lá de Abelardo, né? Em que eu atendo a família como um todo e agora está acontecendo uma situação de divórcio dentro da família. E aí eu falei para minha cliente, olha, eu não posso fazer o divórcio de vocês, né? Por questões lógicas, eu já conheço toda a realidade, então eu não posso defender nenhuma das duas partes. Eu posso, no máximo, tentar mediar a relação. Se vocês conseguirem, através de um acordo, a gente consegue. Mas, se não, você vai precisar procurar um outro advogado. E aí ela, imaginando que talvez o companheiro não quisesse ceder a um acordo, ela foi consultar um colega advogado e ele deu uma proposta de honorários para ela. E ela, como ela confia muito em mim, ela me mandou a proposta de honorários. Falou, Bárbara, por favor, me ajuda, eu não tenho noção de valores e tal, né? Não sei se o que ele está cobrando é justo ou não, é alto ou é baixo. E eu falei para ela, olha, eu não posso fazer esse tipo de juízo de valor.
O valor dos honorários dele é do trabalho dele. Eu posso te dizer o quanto eu eventualmente cobraria. Mas eu não sei que tipo de entrega ele vai fazer, eu não sei que tipo de tese jurídica ele vai adotar, eu não sei que tipo de negociação ele está fazendo. Não é ético da minha parte avaliar uma proposta de honorários de outro advogado. E como isso é sensível no nosso mercado, né, doutor? Daí o pessoal, alguns criticam, eu acho que é uma boa baliza. A própria tabela de honorários da advocacia, ela é uma baliza importante, mas eu costumo dizer, aquilo ali é o limite mínimo, né? Então a gente parte sempre daquilo. É uma briga que a gente tem, e aí, enquanto parte da OAB, né, desse sistema OAB que é tão importante, tão fascinante, que eu acho que todo advogado, jovem advogado, precisa se inserir na OAB, se sentir parte da OAB, porque a OAB nos representa e nos representa muito bem, mas a importância da OAB, de fato, fazer valer, né, a nossa tabela de honorários mínima, para a gente evitar situações de aviltamento e, às vezes, um aviltamento que, convenhamos, parte do próprio Poder Judiciário, né? Em alguns atos ali que a gente sabe, existe a questão da reserva do possível, mas é um ponto delicado que, às vezes, acaba, não diretamente, mas indiretamente, fazendo com que os nossos honorários sejam avitados por outros colegas. Perfeito. Né? Então, é uma briga que não é fácil, envolve N situações, mas estando dentro da OAB, do sistema OAB, eu acho que o advogado consegue ter voz, consegue expor ali talvez problemas que a seccional às vezes não sabe. É um problema que acontece lá na subseção, né? Às vezes é um problema específico ali de uma determinada comarca, com um determinado juiz, que precisa, então, o advogado saber que a OAB está aí para isso, né? E é muito importante a gente tocar nesse ponto, porque a gente sai da academia muitas vezes achando que a OAB é para pagar anuidade, né? A gente repete essa frase várias vezes. E confesso que no começo da minha advocacia eu pensava de igual forma. Eu achava a OAB uma instituição extremamente imponente. Eu não venho de família de origem de advogados, eu era funcionária pública antes de me formar em Direito, a minha profissão de origem é o serviço social. Então, não fiz estágio, eu não conhecia advogados. Então, quando eu fui pegar minha credencial, nossa, era aquela imponência da OAB e eu me sentindo pequenininha e tal, e acreditava de fato que a OAB era para cobrar anuidade. E depois fui me envolvendo com o sistema OAB, me aproximando muito do nosso hoje diretor da ESA, Dr. Ezair Meurer, profissional que eu admiro muito e que foi presidente da OAB de Palhoça na última gestão, e eu tive o prazer de acompanhá-lo lá. E fui entendendo a grandiosidade que existe na participação e no envolvimento com a ordem. E aí, em épocas de campanha, a gente vê muitas pessoas dizendo que a OAB não me representa, que a OAB não faz nada e tal. Mas a OAB é um órgão de classe. A classe precisa estar presente e se entende que a OAB não representa, tem que vir trazer essa demanda e buscar essa representatividade. Depende de cada um de nós, não é, doutor? Com certeza, doutora. E eu levo isso, e eu falo com muita tranquilidade, eu levo isso já para os meus alunos. Porque lembra que a gente comentou há pouco que na primeira aula a gente pergunta quem quer ser advogado? Sim. E o professor acaba lembrando, né? Pelo menos esses eu lembro todos. E eu me recordo muito bem que a cada um deles eu tenho a oportunidade de falar, olha, lá no dia de você retirar sua credencial, já faz o cadastro, já se envolve com o pessoal ali. A nossa subseção é uma subseção bem pequena, e a gente tenta trazer esse aluno. Então, durante a graduação, eu já falo para eles da importância, e eu fico muito feliz. A gente teve um almoço do Dia do Advogado recentemente, e eu pude ver ali vários alunos que hoje são advogados e que já fazem parte da OAB, sabe? Isso não tem preço, não tem valor, porque é gratificante, sabe? Saber que você tá vendo o seu aluno, hoje advogado, e fazendo parte da OAB, podendo ali expor a opinião dele. Sim. Porque a OAB serve para isso. Exato. A gente sabe que tem problemas e a gente nunca vai negar, mas se existe um problema, a gente tem que buscar a solução. Só criticar, eu acho que não convém, né? Alguns colegas reclamam,
imagino que a doutora também, a inscrição suplementar, que é um absurdo isso. Sim. Mas eu imagino que a gente tem como criticar, a gente precisa entender que esse é o funcionamento, né? Não é diferente com os engenheiros, não é diferente com os médicos, é um órgão de classe que exerce um papel tão importante e o estudante tem que saber disso, o advogado tem que saber disso, porque se acontecer algum problema, quem sempre vai nos defender é a ordem. É a ordem. E é importante a gente lembrar que em diversas subseções, assim como na seccional, a gente tem a comissão do acadêmico. Então, ele não precisa nem aguardar a formação, nem esperar se tornar advogado, pegar a credencial, para que tenha condições de fato, já se inserir no sistema. Porque a preocupação da OAB é de garantir um espaço adequado de trabalho para todos os nossos colegas advogados. Então, se o acadêmico já tem algo que ele possa trazer para aprimorar, ou que ele precise para exercer ali na frente a profissão dele, o espaço é esse. E aí, tanto no âmbito das subseções, quanto da própria seccional, né? Perfeito, doutora, perfeito. Acho que, de fato, a gente vive uma situação em que hoje, talvez, o colega advogado com o notebook e acesso à internet, ele consegue fazer muito, né? Verdade. Então, que bom, né, que o digital trouxe essa oportunidade para nós e que bom que existem essas comissões para já ouvir o estudante, que futuramente vai ser um jovem advogado e ele já vai, então, ter esse senso de pertencimento à ordem, né? E em relação à academia em si, a função de professor, que todo mundo pergunta, né? É típico ouvir, professor só dá aula ou o professor trabalha também? Tirando esse tipo de perguntinha que a gente sempre ouve, quais são os maiores desafios de sala de aula hoje, doutor? Eu acho que esse é o principal desafio. Brincadeiras à parte, eu acho que, primeiro, eu sempre costumo perguntar quem pretende concurso público, quem pretende ser advogado, e eu utilizo 2 outros itens que eu considero importantes. Primeiro e mais importante é quem pretende a docência, né? Porque a docência é linda, ela é encantadora. Eu, antes de estudar, antes mesmo da graduação, eu sempre sonhei com a docência. Então eu me sinto um professor por amor, não é por dinheiro, eu gosto do que eu faço. E além da docência também um outro ponto que é a questão política, né? A representação política também eu considero muito importante. Mas falando da docência, eu vejo que a gente tem uma dificuldade, e essa dificuldade é de fazer primeiro com que a gente não vai ficar na docência a vida toda, Sim. né? Precisamos formar novos docentes. E com o digital, eu volto a falar, é uma opção, porque às vezes a gente fica aquela ideia, o docente, eu vou ser só professor na universidade. Hoje não mais, né? Hoje não mais. Hoje é possível você ser docente em casa com um notebook. Então, N situações de pessoas que, primeiro, precisam saber que gostam disso, né? Ou desenvolver isso. Mas a docência, ela é encantadora. Eu acho que depois da advocacia, a docência é o que me move. Eu acho que o grande ponto dessa série, Cátedra da Advocacia Catarinense, é mostrar o quanto a docência é paixão, é vocação, é amor mesmo. Porque vamos combinar que os nossos professores não são bem remunerados, não é algo que nos atraia para dentro da sala de aula de maneira econômica. Sim, não vamos negar, traz muito cliente para dentro do escritório, traz, é um espaço, né, que te amplia a captação. Sim, porque você tem uma visibilidade, você ganha o respeito dos seus alunos e tal, então, de maneira paralela, acaba refletindo nos seus honorários. Mas a remuneração da docência, ela é muito inferior do que um professor merece ganhar. Então, é o que o doutor falou, é amor, é paixão, é gostar de estar naquele espaço. E o que a ESA quer valorizar hoje é isso, é essa paixão que a gente encontra nos nossos profissionais espalhados por toda a subseção. E quanto tempo faz já que o doutor dá aula? Então, eu comecei a dar aula em fevereiro de 2019. Até, assim, eu sei que essa dificuldade financeira, às vezes, né, a gente acha que... de fato, eu acho que não é um salário condizente com todo
o que a gente faz. Agora há pouco eu estava respondendo mensagem de aluno, a gente posta nota, eles ficam desesperados, Sim. manhã, tarde, noite, mas isso, confesso, a gente faz com amor, né? Mas a UNOESC, aqui abrindo um gancho, a UNOESC, ela proporciona aos docentes, assim, N situações de uma preocupação até mesmo com a questão psicológica e psíquica dos professores. Então, às vezes, não do ponto de vista financeiro propriamente, mas outras questões que auxiliam, porque não é fácil ser professor. Verdade. É uma pressão gigantesca, né? A gente tem a nossa família, que às vezes a gente está no sábado e no domingo corrigindo provas, corrigindo trabalhos, tem às vezes o desgaste, trabalho durante o dia, porque a gente não só dá aula. Exato. Né? Durante o dia no escritório, à noite às vezes a gente fica na universidade e aí a gente volta para casa e às vezes em casa a gente tem que ficar também desempenhando essas situações, nos afastando da família, mas volto a dizer, se for com amor, acaba sendo suave. Agora quem exerce isso talvez por uma outra questão que não seja vocação, amor, dedicação, vai ser um fardo pesado, né? E que importante esse olhar da instituição para o professor, né? De entender que não é só remuneração, mas são outras preocupações que a gente precisa ter com esse profissional que está à frente de todo um universo de novos profissionais pela frente. Sim, lida com, por exemplo, na semana retrasada a gente teve, eu achei fascinante, não na semana passada, uma palestra sobre comportamento do professor, como suportar essa pressão, porque a gente lida em sala de aula, às vezes com 30, 40, 50, 60 acadêmicos, e aí são 60 personalidades que a gente tem que conseguir administrar, liderar, motivar. Sim. Então, não é fácil. Olha, doutora, eu vou dizer que teve um semestre que eu dei aula esse semestre eu nunca vou esquecer na minha vida. Aqueles marcantes. Eu tive 103 alunos em sala de aula. Aí foi desafio, viu? Porque eu era muito nova, mulher, tem toda uma questão de gênero, de respeito, e infelizmente isso ainda se sobressai em sala de aula, né? O professor homem, ele consegue ter um respeito mais automático dos alunos, a professora mulher precisa se impor mais, espera-se uma professora boazinha, queridinha, né? E não exigente. Então, foi um desafio em vários sentidos, assim. E ter essa preocupação com o professor nesse sentido, acho que faz muita diferença, inclusive, para a tua entrega em sala de aula. Muito. Pro quanto você é capaz de fato, entregar essa tua paixão de maneira genuína e não prejudicada por outras questões dentro de sala de aula. Muito, completamente, assim, e foram... um aperfeiçoamento constante, assim, então, claro que não reflete diretamente na questão do salário do professor, mas são benefícios indiretos e uma preocupação que eu acho que toda empresa deveria ter com o seu colaborador e com o professor não é diferente, né? Então a UNOESC tem essa visão, essa preocupação com o docente, porque sabe que não é fácil, né? É desgastante. Que bacana. Doutor, já estamos quase nos encaminhando para o final aqui e eu sempre gosto de deixar uma mensagem para a nossa jovem advocacia, mas sobretudo nessa série para os nossos acadêmicos também. O que esperar do mercado em matéria de processo penal, né, dentro da sua expertise, que dicas o doutor daria para essa nova geração de advogados que vem aí? Doutora, então, primeiro, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa improvável. Eu me considero improvável, um advogado improvável, eu me considero um professor improvável, um empreendedor do direito improvável, porque de onde eu saí, tá? E aonde eu cheguei, isso só se fez possível através do estudo, da dedicação e da advocacia. Então, para aquele que de repente está passando por isso, um acadêmico, que é quem a gente dirige em especial a palavra, ao jovem advogado, que assim como nós enfrentou percalços e eles existem, a gente não pode dizer que não, mas dizer que é possível. A gente não pode se vitimizar, eu poderia vir aqui e dizer, mas eu
criava porcos, eu trabalhei em um frigorífico matando porcos, então quando eu achei que melhorou, de criador de porcos eu fui matar porco, então essa foi a minha realidade, mas eu podia usar isso para me vitimizar. Sim. Mas eu procuro usar isso para dizer para aquele acadêmico que às vezes trabalha o dia todo, que à noite tem que estudar, que eu entendo ele, porque eu passei por isso. Mas eu tenho que motivá-lo. Eu preciso dizer que se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. Eu não venho de família, eu fui o primeiro com o ensino superior na minha família, o primeiro advogado da família, então não tive absolutamente nada, venho construindo meu caminho e jamais vou me vitimizar por isso. Eu acho que o que a gente pode fazer, o nosso papel é incentivar alunos, jovens advogados. Eu estou sempre disponível, eu falo assim, cara, precisar me chama, tá? Porque se eu não sei, de repente eu vou te indicar quem sabe. E aí, talvez agora uma sugestão final que eu poderia dar aos jovens advogados é que é possível. É possível hoje é mais fácil. No processo penal, então a gente tem o digital, hoje o celular aqui que a gente consegue não captar, mas fazer uma prospecção ativa de clientes. A gente tem aí todos os dias inúmeras audiências de acordo de não persecução penal, em que é indispensável a figura de um advogado. Então, há uma infinidade no processo penal de possibilidades, tanto no processo penal quanto na execução penal, em que o advogado precisa visualizar essas oportunidades e ir atrás, porque o maior capital de um advogado é o cliente. Né? Eu sei que a gente não pode falar em mercantilização, comercialização, e eu não falo nisso, mas o capital que o advogado tem é o cliente. Então, o advogado, o aluno, pelo menos nas minhas aulas, ele sai sabendo disso. Porque é meu dever falar para ele que se ele pretende advogar, diferente do concurso público, que todo final do mês o salário está lá, nós precisamos do cliente, porque é o cliente que nos gera honorários e são os honorários que nos permitem mudar de vida. Perfeito. Assim como eu mudei, qualquer pessoa pode. Então, assim, não se vitimize. Se você está passando por dificuldades, não tem pai, eu não tive pai também, venho de uma família completamente criado pela avó, cheio de problemas que eu poderia me vitimizar. Não se vitimiza, entende a sua situação, esse é o mundo que a gente tem e vai atrás dos seus objetivos que você vai conseguir. Vou aproveitar a deixa para sugerir um livro. Ele é um livro, não é da área do direito, não é da área da autoajuda, então. Não é... Mas eu arrisco dizer que se não foi o melhor livro que eu já li, é um dos melhores. Nada Pode Me Ferir, de David Goggins. Ele fala exatamente aí, pessoal, isso. De tarefa de casa. E é uma leitura, apesar do livro ser bastante grosso, é uma leitura daquelas que você quase come o livro, porque é tão interessante a história dele, que você quer saber o que foi que aconteceu. Ele é um americano que se formou nas 3 forças de elite americanas. O único homem negro, ele é negro, né? Então, nenhum homem branco conseguiu a façanha dele, e ele, sendo negro, passou pelas 3 forças de elite americanas, que são consideradas as mais difíceis no processo de formação. E ele também tem uma história do desacreditado, do improvável, do impossível. Também de situação de violência doméstica da mãe dele, de ter que trabalhar desde os 4 anos, salvo engano, 6, alguma coisa assim. De entrar na obesidade, de passar por uma série de dificuldades, mas de não se vitimizar, de não se esconder atrás dessas desculpas, né? Quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. Exatamente. Né, então, essa leitura, assim, é leve, é inspiradora, é disruptiva, eu super recomendo, porque traz exatamente essa recomendação. Vou anotar, doutora. Vou seguir a recomendação. Depois me conta, né? Se vocês aí lerem depois também, pode deixar um comentário, porque eu vou ter o prazer de conversar com vocês sobre esse livro, porque de fato transformou a mim. Inclusive, meu filho de 13 anos começou a ler também, porque Ótimo. Começou com umas reclamações. Eu falei, filhinho, olha aqui, ó, lê essa historinha aqui, né? E um belo dia eu acordei, tava lá o quarto dele com vários post-its na parede, várias metas que ele tinha firmado, inspirado na leitura do livro. Assim. Então,
Super recomendo. No mais, quero agradecer a presença do professor William, doutor William. Foi um prazer contar com o seu esforço, sua vinda de lá de Xaxim, aqui para nossa capital, Florianópolis, para vir a seccional, para colaborar com o nosso projeto e para dividir um pouco de todo o teu conhecimento, de toda a tua expertise com a nossa audiência. Muito obrigada, doutora. Doutora, eu que agradeço. Primeiro, eu quero parabenizar a iniciativa, louvável. Eu acho que é uma preocupação que a Ordem demonstra para a nossa categoria gigantesca. E dizer que foi esplêndido, passou voando o tempo aqui. Muito bom poder falar um pouquinho, compartilhar com os colegas e poder motivar. Eu acho que assim a gente está nesse mundo para motivar as pessoas, para encantar as pessoas, para dizer que é possível. Então, se a gente somou e quem nos ouviu aí puder sair 1% melhor, tá excelente. Coisa linda. E se você tem alguma sugestão de tema, de profissional, se você conhece algum professor que você gostaria de ouvir na nossa série Cátedra da Advocacia Catarinense, deixa seu comentário, entra nas redes sociais da ESA ou ABSC, traz pra gente o nome, eu me encarrego de pessoalmente ir fazer o convite, em trazê-lo, para que a gente possa, assim como ouvimos o Dr. William, poder ouvir as pessoas que são do interesse da nossa audiência, porque o nosso podcast é feito pela advocacia, para a advocacia. Até o próximo episódio.